Bem-vindo ao Destrava em 8. No último episódio, eu falei sobre as 8 travas psicológicas, mas agora vamos destrinchar trava por trava. E hoje eu vou falar sobre crença limitante. Segura essa pedrada aí, bora. Dizem que a ideia é quando a sua mente tem um pensamento. A crença é quando esse pensamento tem a sua mente. Olha aí que profundo. Ideia é quando a sua mente tem um pensamento. No caso da crença, é quando esse pensamento tem a sua mente. Uma crença é quando o pensamento tem a sua mente, de tal maneira que ele vai governando, controlando e influenciando as suas decisões. Isso é uma crença. Na verdade, toda crença nasce de uma ideia, ok? Mas é uma ideia que, para virar uma crença, tem que ter situações que confirmem aquela ideia. Vamos pegar aqui um exemplo? Nós temos uma ideia, talvez entre as mulheres, que vão falar assim, poxa, homem não presta. Já ouviu talvez essa expressão em algum momento, homem não presta. Então, uma garota ouviu essa ideia, talvez de alguém da família, uma amiga, sei lá, está lá a ideia. Homem não, é só uma ideia a princípio. Imagina que a ideia é como se fosse a tampa de uma mesa, tá bom? Para essa tampa se sustentar, ela tem que ter o quê? As pernas que sustentam aquela tampa. Até então era só uma ideia, homem não presta. O que aconteceu? Ela começou agora um relacionamento. E a partir desse relacionamento, ela começou a ter experiências bem complicadas, uma relação abusiva e assim por diante. Então aquela mesa passou a ter agora a primeira perna que sustenta aquela tampa ou aquela ideia. Vai passando o tempo, aquela garota é uma amiga e percebe que essa amiga agora está numa relação também abusiva, tão abusiva quanto ela estava. E o que ocorre agora nesse contexto é que agora ela tem agora a outra perna da tampa. Então ela tem duas pernas que confirma, que sustenta aquela tampa. Ou seja, ela tem duas situações que são referências e que confirmam aquela ideia que ela já acredita. Então, consequentemente, aquela ideia com duas situações que confirmam ela, vira uma crença. Então, a crença é toda a ideia que você tem a respeito de alguma coisa e que é sustentada por referências. Você tem situações que confirmam aquela ideia. E quando se fala de crenças limitantes, uma ideia que te limita, a crença tem dois caminhos, tá legal? Você tem a crença que te apoia, você tem a crença que te impulsiona. Só que a crença, você vai ter três categorias: opinião, crença e convicção. Opinião é só uma ideia. Cara, estou tendo uma ideia sobre uma coisa, é uma opinião. Aí quando essa ideia, homem não presta, que é uma opinião, vai sendo sustentada por algumas situações que confirmam aquela opinião vira uma crença. E a crença já é uma opinião com uma forte carga emocional maior. Só que para aquela crença virar uma convicção, ela tem que ter uma carga emocional ainda maior. E ela vira convicção. Tenta imaginar, por exemplo, você pegar uma pessoa que torce para um clube de futebol e é convicto que aquele clube é o clube da vida dele e tenta fazer ele mudar para outro clube. Você não vai conseguir. Porque não tem mais a crença, já o caso ali já é a convicção. Tem pessoas que têm convicções religiosas, você conseguir fazer uma mudança na convicção dela é muito difícil, porque a convicção já é um nível de ideia, de crença com uma carga emocional ainda maior. Então, opinião, crença e convicção são as três categorias que há. Mas, quando se fala de crença limitante, a crença limitante ela sempre se direciona para 5 áreas. Ou a crença limitante em relação a você, ou a crença limitante em relação ao outro, ou a crença em relação à vida, ou a crença limitante em relação ao trabalho ou em relação ao dinheiro. São 5 áreas em que a crença ela pode limitar você. A crença limitante em relação a você aparece em expressões como eu sou. Imagine, pega agora um caderno, um papel aí no seu lugar e complete a frase. Eu sou, complete a frase. Eu sou o quê? Desorganizado, bagunceiro, distraído, perfeccionista? Tá lá, você vai colocar o que você é. A definição de quem você é, ali é uma crença. Porque, na verdade, o ser humano não é, o ser humano está. Então, a crença limitante em relação a si mesmo, ela trabalha muito na ideia da permanência do eu. Para a pessoa que tem uma crença limitante em relação a si, para ela o eu é permanente. Ou seja, eu sou assim. Eu sou focado, eu sou distraído, eu sou desorganizado, eu sou. Então, a primeira crença aparece em relação a você. Então, se você acredita que você é da maneira como você se define, logo, você não vai conseguir muito mais adiante disso. A maneira como você define quem você é, logo, já vai influenciar a maneira como você se comporta. E se você tem uma definição limitadora, consequentemente o seu comportamento vai ser também limitador. Primeira crença limitante é direcionada a si mesmo, que aparece expressões eu sou. A segunda crença limitante aparece expressões as pessoas são.
Ou seja, é uma ideia que te limita na hora de você construir relações ganha-ganha com as pessoas, relações de sucesso com as pessoas. Porque se você tem uma ideia que te limita em relação às pessoas, você não vai conseguir criar nada com elas. Você vai sempre desconfiar das pessoas. Então tem crenças limitantes em relação às pessoas que falam o seguinte: as pessoas são gananciosas, são invejosas, as pessoas são egoístas e assim por diante. Se eu tenho uma crença que me limita na hora de criar uma relação saudável com alguém, o que ocorre é que você nunca vai ter sucesso, porque o sucesso nasce da seguinte equação: quem você conhece somado ao que você constrói com quem você conhece, tá bom? E outro ponto, a terceira crença é aquela que é orientada para a vida. A maneira como você define a vida pode impulsionar você ou limitar você. Uns têm uma crença apoiadora em relação à vida. A vida é um presente, a vida é uma dádiva, a vida é um privilégio, a vida é uma oportunidade, assim por diante. Outros têm uma crença limitante em relação à vida. A vida é complicada, a vida é complexa, a vida é dura, a vida é injusta. Enfim, como é que você olha para a vida? Se você tem, na verdade, uma crença que te limita, você nunca vai fazer da vida uma obra-prima. Há uma máxima que fala o seguinte, que a vida é um presente de Deus para você, mas o que você faz com a sua vida é o seu presente para Ele. É isso que é um presente de Deus para você. É o que você está fazendo com a sua vida. Eu lembro uma vez quando eu tinha consultório, uma pessoa chegou em mim e falou assim: poxa, Rony, o que a vida está fazendo comigo? Nada. Está errada a pergunta. A pergunta correta é o que você está fazendo com a sua vida. E o que determina o que você faz com ela, de novo, é a crença que você tem em relação à vida. A quarta crença limitante, ela é direcionada ao trabalho. Como é que você olha para o trabalho? Você olha para o trabalho como um castigo ou você olha para o trabalho como uma dádiva, um privilégio, uma oportunidade? Porque, na verdade, trabalho tem dois viés. Tem um trabalho como tripalium, que era uma ferramenta de tortura utilizada pelos senhores de engenho para você castigar os escravos, que é o tripalho, ou o trampo, que era, na verdade, um tronco onde era punido. Então, se você olha para o trabalho como uma ferramenta de tortura, de sofrimento, aonde você fala na segunda-feira, eu vou para o trampo, vou para o castigo, cara, ninguém se torna melhor fazendo uma coisa que odeia. Você nunca vai ser excepcional fazendo uma coisa que você não gosta. Você vai para o trampo, vai ser castigado. Aí você tem uma outra expressão de trabalho, que é uma crença mais apoiadora, que os gregos originaram com a expressão poiesis, ou seja, poesia. Aonde o trabalho é um palco, você é um artista e seu talento ou seu serviço é a sua arte. Aonde você olha para o trabalho como palco, você vai lá no trabalho, você vai lá dar show, vai revelar a sua arte. E se você vê o trabalho como uma poesia, aonde você revela a sua arte, o jogo muda completamente. Ali você vai conseguir se destacar e brilhar. De novo, ninguém se torna o melhor fazendo uma coisa que odeia. E a quinta crença é direcionada ao dinheiro. Uns têm uma crença limitante em relação ao dinheiro, outros apoiadoras. Então vamos lá. Só fazer agora um brainstorm. Pare e analisa. Quando você ouve a palavra dinheiro, dinheiro é, complete a frase. Cara, dinheiro é sujo, a raiz de todos os males. Dinheiro não traz felicidade. Você vai ouvir um monte de coisa. Então, ao mesmo tempo, você trabalha para multiplicar o dinheiro, para prosperar cada vez mais, criar riqueza, mas do outro lado, o teu pé está no freio. Então, um lado seu quer criar riqueza e prosperar, mas o outro quer ficar na escassez e na sobrevivência, por conta das crenças limitantes. Ok? Faça uma análise aqui, que essa aula tenha ajudado você a compreender um pouquinho mais da tua crença. E, de novo, toda limitação, ela é autoimposta. E a crença é uma dessas travas. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima aula. A gente se encontra no topo.